Olá, povo de Deus, terça-feira da primeira semana do tempo comum, 12 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje, a partir de Hebreus 2, de 5 a 12 e de Marcos 1, 21b a 28. Depois de afirmar a superioridade de Jesus sobre os anjos, parece contraditória a afirmação de hoje. Jesus, a quem Deus fez um pouco menor do que os anjos. É preciso ler o texto no seu contexto, para não ocorrer que, tirando o texto do contexto, o usemos como pretexto para as nossas afirmações. O autor do texto articula as duas realidades de Jesus, a humana e a divina. Como Deus, ele é superior aos anjos, mas na sua condição humana, ele experimenta a morte, como um dos mortais. Coisa que os anjos não. Daí que se afirme que Deus o fez um pouco menor do que os anjos, pois se tem a estes como seres imortais vivendo junto de Deus. Porém, é belíssima a comparação do nosso texto, que apresenta hoje para nós essa comparação entre anjos e o Filho do Homem. Pois, apesar de ter sido feito um pouco menor que os seres celestes, Deus o coroou de glória e de honra, colocando todas as coisas debaixo de seus pés. Assim, pela solidariedade fundamental de Jesus com nossa humanidade, podemos também gozar de sua glória, pois, por meio do amor de Jesus, Deus realiza a nossa santificação, que nos torna possível chamar a filiação divina para todos nós. Quando o Salmo 8 diz: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor? Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Na verdade, o único homem a concretizar tudo isso foi Jesus, mas nele nós realizamos também segundo a vontade do Pai. Como diz Paulo aos Coríntios: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então é esse o jogo que Hebreus faz muito bem entre a divindade e a humanidade de Jesus. E nos incluindo nessa humanidade de Jesus, assumida por Jesus, também temos a glória de Jesus. Isso é muito bonito da carta aos Hebreus. Marcos 1, de 21 a 28. O evangelho de Marcos é o menor dentre os 4 evangelhos e ficou muito tempo relegado a um segundo plano. Porém, depois de estudos aprofundados, ele ganhou relevância por ser o mais antigo deles e ter sido usado por Mateus e Lucas como referência básica para as suas narrativas. É preciso ler Marcos com uma pergunta que serve de itinerário guia: quem é Jesus? De fato, Marcos tem essa preocupação, mas não como os demais evangelistas, pois Marcos não se interessa por onde Jesus nasceu e nem quem são seus ancestrais. O que ele destaca é a novidade da prática de Jesus, pois ele começa a sua narrativa dizendo: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, Evangelho não era uma palavra do mundo religioso, pois quem a usava eram os imperadores, quando enviavam seus mensageiros para tocar a trombeta e anunciar um novo edito. Portanto, Marcos já começa dizendo assim: boa notícia mesmo é a que traz Jesus Cristo, Filho de Deus,
e não qualquer poderoso da terra. Marcos descreve com simplicidade a prática de Jesus com seus discípulos, começando pela Galileia, onde as pessoas vão descobrindo a autoridade de Jesus nos seus ensinamentos e nas suas curas. Ouçamos o texto de hoje. Jesus e os discípulos entraram em Cafarnaum. Chegado o sábado, Jesus veio à sinagoga e começou a ensinar. E maravilhavam-se com o seu ensinamento, pois os ensinava como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei. Na sinagoga deles encontrava-se um homem com um espírito maligno, que começou a gritar: que tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito maligno, depois de o sacudir com força, saiu dele dando um grande grito. Tão assombrados ficaram que perguntavam uns aos outros: mas que é isto? Eis um novo ensinamento, e feito com tal autoridade que até manda os espíritos malignos e eles obedecem-lhe. E a sua fama logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Embora Marcos fale que Jesus estava ensinando e que seu ensinamento maravilhava as pessoas que o ouviam, não temos uma só palavra do discurso de Jesus. Porém, temos o relato de sua prática em pleno sábado, dia em que os judeus guardavam e não permitiam que fossem feitos nem mesmo curas. No caso de hoje, trata-se de uma cena de exorcismo. Interessante observar que o endemoniado estava na sinagoga, como numa zona de conforto, e se sentiu incomodado com a presença e com o ensinamento de Jesus. O demônio diz saber que Jesus é o Santo de Deus e tem consciência que a sua atuação estava em perigo perto de Jesus. Jesus liberta o homem da possessão demoníaca, o que provoca a reação de todos os que estavam na sinagoga, pois percebem que o ensinamento de Jesus é comprovado pela sua prática. Portanto, aí está a autoridade de Jesus, e não a dos escribas, fariseus, que se apoiavam nessa lei, naquela, evocando a autoridade de Moisés, mas não tinham autoridade própria. Jesus não precisava disso. É dessa coerência de Jesus que o mundo está precisando. Como diz o teólogo Pagola, nossa sociedade precisa de homens e mulheres que ensinem a arte de abrir os olhos, de maravilhar-se diante da vida e interrogar-se com simplicidade sobre o sentido último da existência. Mestres que com seu testemunho pessoal semeiem inquietude, transmitam vida e ajudem a considerar honestamente as interrogações mais profundas do ser humano. Sem esses mestres com narrativas lúcidas e coerentes, a sociedade vai caminhando a passos largos à falência de todos os valores, como numa espiral que, segundo Robin, citado por Pagola, acontece da seguinte forma: a fé será suprimida em nome da luz, depois a luz será suprimida, a alma será suprimida em nome da razão, depois a razão será suprimida, a caridade será suprimida em nome da justiça, mas depois a justiça será suprimida. O espírito da verdade será suprimido em nome do espírito crítico. Depois o espírito crítico será suprimido. Voltar a Jesus é a proposta da igreja para que essa sociedade interrompa esse processo da pós-verdade
e os valores do reino anunciados por Jesus se imponham. Qual nossa prática como igreja capaz de assegurar um processo de integração dos enfermos, revelando à sociedade a necessidade de se firmar nos verdadeiros valores da fé, da caridade e do espírito da verdade? Seguir Jesus é atualizar sua prática com os critérios de hoje. Um beijo no seu coração.